Inimigos da Cruz. Mensagem do dia 5 de novembro de 2022. Madre Clé começou. O Senhor os abençoe, queridos moradores do coração, com paz e discernimento. Bem, um tópico interessante surgiu hoje. Meu coração está doendo por nossos inimigos. Basicamente, os 3 covens que conheço. Provavelmente existem mais, mas aqui na área existem 3 covens. E estou apenas preocupado com eles. Tenho um ponto fraco real em meu coração para eles, que onde eles estão indo é um lugar terrível. Terrível, e eu creio que é uma graça que o Senhor me deu. Ontem à noite eu estava orando especificamente por uma senhora idosa, realmente esperando que de alguma forma Deus pudesse chegar até ela, o quanto Ele a ama, mesmo com todas as abominações que ela fez, Ele ainda a ama muito. E não sei o que a colocou contra Deus, eu não faço ideia, mas não poderia ser algo sobre Ele. Tinha que ser algum equívoco de quem Ele é. Tinha que ser algo mal que foi atribuído a Ele, ou uma fraqueza que o homem tinha e peca em nome de Cristo, o que é ridículo, porque isso não pertence a Cristo. O pecado não pertence a Ele. O amor, a compaixão pertence a Ele, mas não o pecado. Mas tantas pessoas foram feridas pelo pecado, mesmo na igreja, e por causa disso acabam indo contra o Senhor, ao satanismo. John Ramírez, por exemplo, autor de vários livros, tentou encontrar o Senhor em uma igreja, mas o pastor passou por ele e abraçou todos os outros, mas não o tocou. Isso partiu seu coração. E esse foi o fim para ele. Então, Satanás veio e se ofereceu como o pai que ele nunca teve, porque é claro que seu pai era brutal e alcoólatra, mas Satanás veio e foi compassivo e amoroso e gentil e prometeu-lhe coisas, e sabemos que tudo isso era falso, porque isso não é onde Satanás está em geral. Todas essas coisas, em primeiro lugar, ele não tem nenhum tipo de vida depois desta terra, quando o Senhor a purificar. Ele vai ficar na prisão para sempre. Então, essas coisas são todas falsas, mas as pessoas não sabem disso. E às vezes ficam tão amarguradas com os erros cometidos a elas sob o disfarce do cristianismo, que voltam contra o cristianismo. Mas o Senhor agora está nos pedindo para amar nossos inimigos. Ele está nos dizendo amor por nossos inimigos, amor genuíno, sincero, real por nossos inimigos. É o sinal de um verdadeiro cristão. Isto veio através do padre Ezequiel hoje, quando ele estava na paixão. O Senhor olhou para ele da cruz e disse-lhe algumas coisas. E ele disse que Cristo está nos chamando para amar nossos inimigos, ser um verdadeiro cristão e amar nossos inimigos. E que outros cristãos que dizem que o amam, mas são inimigos da cruz porque não se importam com seus inimigos, não os amam. Vou prosseguir com as anotações que fiz aqui. O Senhor começou. Sim, meu amor, a graça está de fato sendo distribuída aos meus santos, para seus inimigos. Muitos dizem que me amam, mas se tornaram inimigos da cruz. O sofrimento é um conceito estranho para eles. Embora minha vida estivesse cheia disso, eles ainda estão buscando sua facilidade e prosperidade. A cultura ocidental substituiu a cultura da cruz. Agora, a vida é sobre quem pode acumular mais poder e dinheiro, quem pode ser aclamado como o mais bonito,
Quem pode viver no maior luxo, com garagens cheias de carros esportivos, enquanto seus ancestrais, em países ao redor do mundo, sofrem de pobreza sufocante. A cruz não significa nada para a igreja ocidental contemporânea, que se vê como o prenúncio de riqueza e prosperidade. Esta é outra razão para esta guerra. Madre Claire diz, isso ainda é Jesus falando. Ele continua, a doutrina virou de cabeça para baixo e as mentiras prevalecem. É por isso que a igreja é um alvo fácil para o anticristo. Todos se uniram, desprezando a pobreza e cobiçando os bens mundanos. Bem, eles estão prestes a ver até onde esse conceito distorcido de santidade os leva. Meu povo, de onde você tirou o conceito de prosperidade governando este mundo? Certamente não da minha vida. Aqueles na Bíblia que as pessoas admiravam foram corrompidos até o âmago, assassinando crianças, escravizando até os idosos, extraindo seus meios de subsistência por sua opulência. E você admira e imita isso? Eu deixei muito claro em meus evangelhos que aqueles que cobiçavam honras mundanas, dinheiro e poder, morreriam uma morte miserável, com vermes, se alimentando de seus luxos e comendo seus cérebros. E, no entanto, você segue o exemplo deles de oprimir o pobre, a viúva e o estrangeiro e manter para si o sustento duramente conquistado e os salários que mal cobrem as suas necessidades? Aqueles que procuram para serem arrebatados no arrebatamento são amorosos, justos e preocupados com minhas preocupações, os pobres, os oprimidos, os pequeninos. Eles estão ocupados atendendo às suas necessidades, tanto quanto é humanamente possível. Eles não se importam com as armadilhas de luxo e símbolos de status que outros sonham em ter, mas acham difícil dormir à noite se são forçados pelas circunstâncias a passar por uma alma necessitada. Minha igreja será santa e pura. Os clérigos não desejarão mais ornamentados e catedrais. Em vez disso, eles verão o mendigo mais pobre entrar pela porta como seu maior patrimônio. Não vos conformeis com esta era. Não siga os caminhos dos poderosos, pois quando eu vier, todo o sistema estará de pernas para o ar. Madre Claire diz, Senhor, eu não entendo. Certa vez você me mostrou uma vestimenta muito elaborada e cara que seria usada por um papa algum dia. Eu não vejo como isso pode acontecer e a igreja ainda ser santa de acordo com o que você está dizendo agora. Jesus respondeu, este é um ponto muito bom. Você notará que aqueles que eu escolho não têm absolutamente nenhum anseio por tal elegância. É totalmente contra o conceito de santidade deles. Claire diz, eu lhe respondi, Senhor, tudo o que quero fazer dia e noite é sentar aqui e anotar suas palavras. Eu estou tão apaixonada por ti. Jesus continuou, e eu estou apaixonado por você pelas mesmas razões. No entanto, você verá a justiça nisso no final. Claire, amada, a pobreza não existirá mais. Todos serão gloriosamente providos, satisfeitos
e felizes com o que têm e até com o que não têm. Então, você entenderá por que não haverá pobreza ou carência. Claire diz: ó Senhor, isso é verdadeiramente glorioso. Sim, é. Ele respondeu: o fim do esforço e a alegria delirante na suficiência, com vista ao desprezo do luxo. Você não pode nem imaginar isso agora, mas a justiça será tão abundante que alcançará muitos com alegria indescritível. Minha querida, você não pode ver ou imaginar agora o quanto o mundo sofreu com homens e mulheres gananciosos que roubavam impiedosamente dos pobres, deixando-os empobrecidos a ponto de deixar seus filhos famintos. Claire diz: Senhor, eu gostaria de poder falar com aqueles que trabalham para o sistema da besta, aqueles que compraram as mentiras e as veem como sua solução final. E aqui estava eu pensando em um homem que estava parado ao lado de um poste telefônico, instalando algum tipo de aparelho atrás de nossa casa. Eu olhei para o homem, ele não parecia um eletricista. Ele parecia mais um agente da FBI ou algo assim, não parecia um eletricista. E eu tive a sensação muito forte de que eles estavam ouvindo o que acontece em nossa casa, o que é bom. Espero que isso os atraia para o Senhor. Nós não temos armas e não toleramos violência ou algo assim, então quem sabe por que ele estava lá. Mas eu gostaria de poder falar com eles. Eu gostaria de poder falar com aqueles que trabalham para o sistema da besta, comprados em mentiras. Sim, são esses, disse Jesus. Ouvir, grampear telefones, coletar e-mails e conversas que um dia serão usadas para condenar inocentes. Há 2 incentivos aos quais eles estão presos. Um é ter sucesso no mundo. O outro é estar em um time vencedor. Não pararam para considerar as injustiças praticadas contra os direitos de homens e mulheres para justificar um governo totalitário que nunca funcionou nem nunca funcionará. Homens e mulheres anseiam por liberdade e ninguém jamais conseguirá tomar seu livre arbítrio, que eu nem mesmo transgredirei. Ó queridos filhos deste mundo, por favor, olhem, além de sua necessidade de aceitação e sucesso, examinem como esses governos terminam. Eles sempre exploram o homem comum, tiram mais do que dão, preparando-se para sugar a nata e deixar a escória para os outros. Deus não faz isso. Ele recompensa aqueles que são honestos e realmente cuida dos cuidados dos necessitados. Ele está chamando vocês, jovens, em seus 30 e poucos anos, trabalhando para a elite. Ele está chamando vocês, pedindo que vocês se aprofundem e vejam aonde esse governo totalitário opressivo leva. Vez após vez, sempre vai torto. Eles sempre pregam suficiência para todos, mas olhe para os frutos de cada reino que foi construído sobre eles. É uma pobreza abjeta. Madre Claire continua. A Huber, uma empresa americana de cuidados com o meio ambiente, agora é um desastre total, porque as pessoas não se preocupam em vir e consertar coisas diferentes em suas casas, e o governo não vai pagar por isso. E você não pode obter permissão. Há tanta burocracia, você poderia dar a volta ao mundo com ela. Eles sempre exploram o homem comum e recebem mais do que dão. Deus não faz isso.
Ele recompensa aqueles que são honestos e realmente cuida dos cuidados dos necessitados. Ele está chamando vocês, jovens, trabalhando para a elite, ele está chamando vocês para irem mais fundo e ver aonde esse governo totalitário opressivo leva, vez após vez, século após século, reino após reino. Oh, por favor, use sua liberdade enquanto você ainda tem para ir mais fundo e buscar a verdadeira paz. E esse foi o fim da mensagem do Senhor. Ah, e esse último parágrafo era eu mesmo, e não ele.